gravar ainda, sobre, né, a aprendizagem desde os primórdios. Você sabe quem é o líder nessa linha de cognição infantil? Eu não faço ideia, não, professor. É o famoso francês, né? Jean Piaget. Ah, sim. Então, ele que estabeleceu, por exemplo, né, aquelas 4 fases de desenvolvimento, né, como é que a criança aprende, os signos. Aí depois teve outros vários, né? Skinner, por exemplo, era maluco, ele fez experiências com o próprio filho. Aí veio o behaviorismo com Pavlov, Ebbinghaus, né? Ebbinghaus você já ouviu falar, né? Não. Eu já citei aqui várias vezes, é o criador do associacionismo. Então, só existe mnemotécnica por causa dele. Na verdade, Aristóteles foi o primeiro a falar, né? Ele disse, para memorizar é fácil, só imaginar numa sequência. Resumiu tudo, né? Uhum. E Jesus também ensinou memorização. Porque Jesus, além de ser médico, advogado, etc. e tal, ele também ensina memorização, você sabia, né? Não. Quando ele ensinava, qual era o modelo, qual era o Ah, é padrão? verdade, né? Ensina através de Então, ali parábolas, ele já né? ensinou, né, como é que faz o negócio. E antes disso, né, antes mesmo, né, a orientação, a gente acredita, eu sou cristão, não sei se você é, né? Mas tem uma orientação de Deus para Josué. Você lembra? Não lembro dessa Capítulo 1, você já passagem. leu a Bíblia toda? Já, muitas vezes, mas eu tenho Lá no dificuldade de começo de guardar. Josué, ele diz assim, olha, pega esse livro, cola nele e medita no que está escrito de dia e de noite. Tem melhor técnica de leitura dinâmica que essa? Que Pegar o faz... livro, meditar e fazer de dia e de noite. Tá, mas eu quero falar um pouquinho desses pensadores. Por quê? Porque a construção da memória, você tocou nesse assunto, inclusive, na aula passada, lembra? Você Sim, lê, mas tem aquela dificuldade de abarcar e depois trazer de volta. perfeito. Tá, tem um inglês, né, o Locke, você já pesquisou alguma coisa sobre ele? Uhum. Uma vez ele achou que estava com problema de memória. Aí tem uma coleção de Euclides, são 12 volumes. Ele memorizou palavra por palavra dos 12 livros. Isso porque ele sentiu que a memória dele estava falhando. Imagine nós, Aí, né? um nível de atenção extraordinário, hein? John Locke é um dos grandes desenvolvedores de teoria cognitiva, né? E é claro, entrando em neurociência, a gente vai citar Harry Lorraine, a gente pode citar vários, né? O Abraham, tem brasileiros fantásticos, né? Tem o professor Expedito, né? Enfim, tem muitos aí que a gente já conhece, lê toda hora, né? Mas o ponto que eu quero pegar aqui é que tudo começa baseado na percepção da realidade. Então, quando você pega cálculo 1, 2 e 3, você já estudou isso? Não, cálculo não. Rapaz, eu nunca nem tentei. Porque aquilo ali, para mim, é a coisa mais esquisita do planeta, né? É abstração pura. Você sabe que a matemática é a única ciência criada pelo ser humano. Ou seja, ela é totalmente desenvolvida pela criatividade e o pensamento humano. Ela não tem relação com a realidade. Então, quando eu falo de física, né, eu falo da realidade, geografia, história, biologia, etc. e tal, né? Oftalmologia, etc. Mas todos os criadores, todos os matemáticos, você acha que eles pensavam de forma abstrata? Sim, com certeza. Não. Não? Todos os matemáticos se baseavam em experiências reais para conseguir elaborar a teoria. Ah, sim, é verdade. Quando você pega uma teoria tão simples, né, e tão popular como o Teorema de Pitágoras,
o Teorema de Pitágoras, existem alguns mini-gênios que conseguem chegar à conclusão do Teorema de Pitágoras sem ter estudado o Teorema de Pitágoras. Ou seja, qual que é o truque, né? O grande truque, o pulo do gato, o segredo dos gênios, é você conseguir partir do concreto, do tangível para o intangível. E como é que eu saio do tangível para o intangível? Dá um palpite. Através da imaginação. Através da imaginação, mas tem aí uma outra vírgula. Não sei, professor. Vai imaginar e vai sair, você vai conseguir. Então, se eu digo assim para você, olha, x ao quadrado mais a raiz de 8, né, com o π na 10ª casa, divide tudo por 2 sobre y ao terceiro. Ou seja, assim, bom, tá me xingando, não é? Ou seja, estrutura e alicerce. Todo conhecimento abstrato ele é construído. Então, o que acontece? Infelizmente, às vezes a gente não tem tempo de lidar e acompanhar a nossa própria aprendizagem, nem nossos pais, não é? Então, você fica ao Deus dará. E hoje, então, nós temos um inimigo que era para ser aliado, que são as redes sociais. Então, ao invés da criança estar aprofundando conteúdos, experiências, né, vivenciando, ela simplesmente passa o tempo assistindo coisas. É um input vazio, né? Uhum. É como a caloria vazia da Coca-Cola. Tá certo. Tá, mas vamos lá. Piaget dizia o seguinte, a criança ela vai experimentando, ela põe na boca, ela analisa, né, a movimentação, né, ela vai no banheiro, né, daí a pouco ela começa a perceber a sexualidade, etc. e tal. Mas tudo isso baseado nos 5 sentidos. Então, toda a memória ela é baseada no visual, auditivo, no sinestésico, que é o tato, o olfato e a gustação. Tudo isso é percebido de maneira externa. E aí depois o indivíduo vai construindo isso, interpretando de maneira interna. Capítulo 2, Poder Sem Limites, Anthony Robbins, né? A diferença que faz a diferença. Mas onde é que eu quero chegar com isso, Túlio? Eu quero chegar que para a gente conseguir desenvolver uma determinada matéria, eu tenho que formar um alicerce. Então, às vezes, o indivíduo vai estudar para um determinado concurso, ele vai lá e pega um material que está muito acima em vocabulário, estrutura, construção, em relação à bagagem que ele tem. Perfeito. Então, ele precisa baixar a bola e saber. O Kumon tem um teste. Você já viu como é que funciona o Kumon? Já fiz o teste do Kumon, já. Deu o quê? Nível C? Nível B? não me lembro assim, eu sei que era nível inicial lá. Deu B no meu. O que é o B? O A é continha, né? Mais e menos. O nível B é multiplicando e dividindo. Aí eu falei, rapaz, essa professora está me tirando, né? Quer dizer, ela me voltou para multiplicação e divisão. Ou seja, a minha construção, ou seja, a minha velocidade de pensamento matemático era para multiplicar e dividir. E no Kumon, você só passa de fase se você tirar 9,7, que é o ideal. Funciona assim no Japão. Aqui no Brasil não reprova. Mesmo que você tire abaixo de 5. Sim. Né? Tá, então, essa construção, ela se baseia, né, na capacidade do instrutor ser e utilizar a didática. Tem um nome aí que é o mais famoso dentre eles. Você lembra quem é? Foi o homem que mais recebeu títulos de doutorado, mestrado, de pós, de honorário, de excelência. Não, o cientista mais famoso que eu conheço é o Albert Einstein, né? Não, no Brasil, né? No Brasil? Paulo Freire, né? Paulo Freire? Paulo Freire foi o grande pedagogo, né? Então, nessa construção da memória, a gente tem que começar a ser lúdico. O grande
truque é ser lúdico. Ou seja, tudo aquilo que você faz como se estivesse se divertindo, você aprende mais. Você já percebeu que quando tem que estudar uma determinada matéria, você senta de um jeito diferente, como se sentaria na cadeira do cinema de um filme que você está esperando o lançamento? Uhum. Por que isso acontece? É a nossa relação emocional com a A coisa relação toda, né? emocional não é lúdica, né? Então, nessa construção, por exemplo, eu estou direcionando muito para você também trabalhar com o Gabriel e com o Pedro, né? O É o Miguel, Miguel né? e o O Pedro. Miguel e o Pedro. Então, assim, por exemplo, quando você vai trabalhar com ele o input, ou com você mesmo, tá? Claro, estou fazendo aqui um mix, que vai ser uma aula clássica que a gente vai gravar aqui, usando aqui vários modelos da psicologia cognitiva. Perfeito. Então, por exemplo, se eu disser para você, anota no papel, não é 30 palavras, ou seja, você vai se sentir testado, Sim. não é? Palavras que estejam conectadas entre elas, uma com a outra. Mas se eu disser, Túlio, vamos fazer uma brincadeira? Eu falo uma palavra, você fala outra. Então eu digo maçã, você diz o quê? Árvore. Eu falo raiz. Terra. Tem que ter relação ou não com qualquer palavra? Minhoca tem, né? Raiz terra. Minhoca, Enxada. trabalhador. Campo. Semente, Fruto. delícia, Sabor. língua. Paladar. Aí começou a ficar gostoso, né? Se você repetir a palavra, você perdeu. Entendeu que vai mudar o padrão para o Miguel e para o Pedro? Vamos fazer um desafio aqui? Eu falo uma, você fala uma. Quem repetir a palavra, perdeu. Valendo o quê? Sei lá, uma caixa de bombom. Se é que ele gosta de bombom, sei lá, uma fase do joguinho que ele está te pedindo há muito tempo. Aí, quando ele começar a gostar da brincadeira, você liga o metrônomo, né? Então, eu vou ligar, liga seu metrônomo aí para acompanhar. Então, aquele exercício, esse exercício aqui é o de output, só que é um exercício que pode ser feito acompanhado, né? Tá. Vamos ligar no 30. Legal. Tá, então tem que falar dentro do tempo. Se não falar, perdeu. Tá. Bigode, Rosto. cabelo, Senhor. velho, Careca. liso, perdeu. Entendi. Entendeu como é que é? Aham. Aí você vai acelerando. Isso podia ser uma aula? Podia, mas não, mas foi lúdico. Né? Tá, agora vamos treinar o input de maneira lúdica. Né? Você pode fazer com sua namorada, com a sua sogra, com seu filho, menos com o cachorro, né? Uhum. O cachorro vai olhar para você um pouquinho, depois ele para. Tá, mas olha só, eu falo uma, você fala a minha e mais uma. Tá. Começa. 30 segundos também? 30 batidas, não? Não, é até perder. Até o cara não dar conta. Tá. Relógio. Relógio, ponteiro. Ponteiro, hora. Não, relógio, ponteiro, hora. Ah, tá. Vem lá de trás de novo. Tá, Isso. entendi. Compromisso. Casamento. Não, relógio, ponteiro, hora, compromisso, casamento. Ah, tá. Né? É Continua no input mesmo agora, jogo. não é Continua no output, mesmo entendeu? jogo. É, No entendi. output eu pego e arrasto uma. Para treinar o input, eu acumulo as informações. Tá. Agora, quem tem a técnica faz a associação. Né? Entendi. Quem não tem vai ficar tentando decorar igual eu aqui Vai morrer e na vai estar oitava. ferrado. Vai morrer no quinto, sexto, sétimo, oitavo. Na oitava no máximo. Já era. Mas se você ensinar a ferramenta para o Pedro, que ele já sabe, né?
Já Fala, tem, Pedro, ó, né? mas fica esperto e vai ligando as palavras. Tá. Tá, a última é casamento. Continua aí. Matrimônio. Então, é matrimônio. Relógio. Ah, tem que começar do começo, né? Sim, é Relógio, input. relógio, ponteiro, hora, compromisso, casamento, marcado. Pesou, hein, o casamento aí, né? Para Pesou. marcar aí o negócio ficou difícil, hein? Relógio, ponteiro, hora, compromisso, casamento, marcado, dentista. Relógio, ponteiro, hora, compromisso, casamento, marcado, dentista, profissões. Profissões. Então, assim, vai parar quando? Quando a pessoa ou esquecer de uma palavra ou não conseguir dar continuidade. Você percebeu que mudou toda a perspectiva? Uhum. E você pode fazer isso com nomes, você pode fazer isso com números, você pode fazer isso com frases. Por exemplo, se eu disser 15, Aí eu faço um jogo com números, aí você são vai só dizer números. 15 e mais um número, não é? Aí eu digo, por exemplo, 13. Aí é 15, 13. 15, 13, 38. 15, 13, 38, 27. 15, 13, 38, 27, 99. 15, 13, 38, 27, 99, Errou, né? 14. Perdeu. Mas Errei? por quê? Porque no número você não associou, né? Não, o número não. Tá. Então, assim, é uma maneira de você. Como que associa número, professor? É uma aula inteira para ensinar Tá, isso aí. tá, Tá? tá bom. É bastante coisinha. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que se você simplesmente mudar o foco com o Miguel Sim, e com o pode ser. Pedro, você deixa lúdico e pode evoluir em exercícios complexos. Perfeito. Não é? E assim também na leitura dinâmica, dá para fazer várias maneiras, né? São didáticas, né? Não, Dinâmica de grupo. esse joguinho aí é legal, porque a gente pode fazer isso no carro mesmo, indo para algum lugar. Isso aí é bem interessante Exato. para mim. Mas tem que ser lúdico, né? O especialista, né, que criou o livro, né, Ensine, o bebê pode e deve aprender a ler. Então ele mostrou, né, exercícios com o Tomás, mostrando que é possível você fazer exercício mesmo com bebês que nem sequer viram as letras ainda, né? Que legal. O Dolman. Tá, então esse momento aqui, que é quase um bônus, né, para as pessoas, é só para mostrar que se você entender ou pegar qualquer matéria, não importa se é direito penal, se é matemática, se é redação, se você tentar transformar isso num joguinho, e o nosso aplicativo vai receber uma roupagem agora como jogo, ele vai ser gamificado, né? Gamificado, Ah, vai ficar legal. aí fica com animação e tudo, acaba deixando mais fácil você passar de fase, uma coisa assim, né? Muito bom, professor. Ok, então qual que é a ideia agora? Primeiro, né, despertar, né, a capacidade lúdica de enfrentar a informação. Segundo, né, arrumar uma maneira de criar dinâmicas, por exemplo, o flashcard. O flashcard é super lúdico, Super lúdico. não é? Porque você tem que memorizar 200 fórmulas de matemática. Você coloca nos cartões e escreve atrás, né, que fórmula é essa? Separa em bloquinhos de 20. Cada vez que você memoriza 20, passa a liguinha e coloca de lado, isso libera para você uma dopamina extraordinária. Então, cada vez que você começa, executa e termina, o cérebro se sente realizado. Tá? Então, a aula é sobre ludicidade, sobre técnica de psicologia cognitiva, truques, né, para poder despistar a procrastinação e a preguiça mental. Fechamos? Fechou. Muito obrigado, professor. Foi uma. Tá? Estamos juntos e é mais uma grande oportunidade estar contigo aqui. Eu que Né? agradeço E sempre a vejo oportunidade de na poder aprender com o próxima. senhor. Grande Até a abraço. próxima. Outro, professor. Tchau, tchau.